Amém, meus irmãos? Irmãos, podem se assentar. Como é bom louvarmos, agradecemos ao nome do Senhor, que Deus possa sarar a nossa nação, Deus possa curar, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Amém? Mateus capítulo 26, Deus nos abençoe nessa noite, Deus abençoe. Tem uma irmã que nos visita ali na porta, Deus te abençoe. Amém? Nossos irmãos, se tivermos cadeiras ali para o lado de fora, os irmãos que puderem, pode estar adentrando aqui, tem espaço, tá? Mateus, capítulo de número 26, Deus abençoe grandemente a sua vida nessa noite. Meus irmãos, nós começamos há 3 semanas atrás uma série de mensagens. Qual é o nome dessa série? Vamos ver se alguém vai lembrar. A máscara está atrapalhando, né? Qual é o nome da série de mensagens? Vou pedir ao Caio para colocar ali para ajudar os irmãos. Isso, Thaisa, obrigado. Minha vida tem valor, Thaisa respondeu. Vamos todos juntos? Minha vida, prioridade muito grande. Como nós pedimos ao Senhor, Senhor, faça o que está no teu coração. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 46, diz assim a palavra de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra revelada venha falar, ó Deus, grandemente ao nosso coração nessa noite. Abre o nosso coração, ó Deus, para entendermos a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos sobre esse tema, né? A minha vida tem valor, mas eu quero dar um subtítulo a essa mensagem de hoje, que é transformando pressão em poder. Você pode repetir comigo isso de novo? Transformando pressão em poder. Irmãos, nós falamos aqui, antes de entrar diretamente no texto, fazendo uma recapitulação daquilo que a gente já falou aqui nas outras mensagens. A primeira mensagem nós falamos no Salmo 139, dizendo que Deus é o Criador, dizendo que Deus é Senhor, é Ele quem nos fez, e nós, quando estamos totalmente desconcertados, quando estamos totalmente, seja depressivos, seja com pensamentos suicidas, seja com síndrome do pânico, seja o que for, é a Deus que nós devemos buscar ajuda, porque foi Ele quem nos criou. Nós falamos aqui no Salmo 139, nós falamos também da história de Elias, que era um homem de Deus, era uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, mas existe um momento na vida de Elias, que ele pediu a Deus para que tirasse a sua própria vida, e Deus tratou Elias ali no seu aspecto fisiológico, tratou ele ali no seu emocional, Deus tratou Elias de uma determinada forma e mostrou que a vida de Elias tinha valor. E aí a gente começou, irmãos, a ver
que depressão não é uma frescura, depressão é uma coisa que é real, é uma realidade. A gente viu, irmãos, que qualquer pessoa, ela pode passar por isso. Nós vimos também, na história de Moisés, Números capítulo 11, quando Moisés, pela sobrecarga da reclamação do povo, ele pede a Deus para que tire a vida dele. Se for para eu passar por isso, é melhor que o Senhor tire a minha vida. Moisés, Números capítulo 11, ele também passa por isso, e Deus trata Moisés, fala para ele pedir auxiliares, instituir 70 auxiliares, e Deus mostra que a vida de Moisés tinha muito valor. Irmãos, homens de Deus, pessoas que estão na Bíblia, passaram por situações de extrema dor, de extremo pânico, de extrema angústia e tristeza. Mas esse texto, irmãos, ele é um texto muito interessante, porque nos fala assim, a gente poderia pensar assim, poxa, tudo bem, Moisés era ser humano. Não, tudo bem, Elias era ser humano. Mas, irmãos, esse texto mostra que Jesus, o Filho de Deus, passou por uma angústia, por uma tristeza que o levava até a morte. O texto vai dizer, uma angústia profunda, uma tristeza até a morte. Jesus passou por isso. Irmãos, Jesus passou por isso. Eu fico me perguntando, por que que o autor, por que que os escritores, os evangelistas, registraram isso, fizeram questão de registrar, para mostrar para mim e para você, que ninguém está livre disso. Se houve na intenção de Deus, de inspirar escritores, para poder revelar isso na palavra, para poder mostrar isso para nós, Ele quer dizer para nós que isso é real, que isso pode acontecer comigo e com você. Irmãos, Getsêmani, a palavra no seu original quer dizer prensa de azeite, lugar de prensa. E o texto vai nos dizer que Jesus, como de costume, ele ia para aquele lugar. É engraçado que Jesus ia para um lugar de prensa. Era um lugar em que ele separava para orar, para a sua oração. Como de costume, tanto que Judas entregou Jesus ali naquele lugar, porque sabia que Jesus estaria ali. Porque era um lugar de costume. Ele costumeiramente estava naquele lugar. Por isso que Judas traiu Jesus ali naquela situação. E aí, irmãos, versículo 37, voltando um pouquinho aqui. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. O evangelista Marcos, no capítulo 14, versículo 33, ele vai registrar essa mesma situação, dizendo que Jesus passou por um pavor e uma angústia muito grande. Ele vai registrar dessa forma, ele passou por uma angústia e por um pavor muito grande. Jesus passou por isso. Irmãos, como que pode Jesus ter passado por isso? Como que pode o próprio Deus, Jesus, como Deus, orar a Deus, pedir a Ele que o cálice passasse? Jesus, irmãos, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E ele, como homem, ele sentiu a minha e a sua dor. Irmãos, não existe nada que a gente venha passar que Jesus não tenha sentido. É por isso que quando a gente ora, ele sabe aquilo que a gente sente. Às vezes a gente pode estar num ambiente que as pessoas podem não entender o que a gente sente. Mas quando nós oramos a Deus, pedimos ajuda a Deus, nós sabemos, Ele sabe aquilo que a gente sente, porque Ele também passou por sofrimento, por angústia e por pavor ao extremo. Ele também passou por isso. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos estar lendo aquilo que Jesus fez, esvaziando-se a si mesmo, tomando forma de servo, enfrentando a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte
de cruz. Somente até aí, versículo 8. Então Jesus, nesse momento aqui, ele se esvaziou e se colocou na forma de servo. Então ele, o Jesus homem, ele pede a Deus, se for possível, Pai, passe de mim esse cálice. Então, era o Jesus homem que estava pedindo a Deus, da mesma forma como nós, muitas vezes, sofrendo em grande angústia, nós também clamamos e pedimos a Deus. Versículo 39, versículo de número 39, vai nos dizer: e adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Irmãos, muitas vezes nós passamos por situações assim, nós passamos por situações de tristeza, de angústia, de sofrimento, de luta, mas às vezes pessoas do nosso lado, às vezes dentro da nossa casa, estão dormindo, parece que estão alheios ao nosso sofrimento, parece que estão alheios àquilo que a gente está passando. Jesus passou por isso, eles estavam ali em extrema angústia, em extremo sofrimento, e os discípulos, que sabiam da história, da trajetória dele, dormiram. Assim também muitas vezes acontece com a gente, quando muitas vezes passamos por situações assim. Mas quando nós passamos por essa situação, o texto lá em Lucas, no Lucas 22, 43, vai dizer que quando Jesus voltou a orar, o anjo o confortava. E assim Deus faz com a gente. Irmãos, Deus permite a tribulação, permite as pressões, permite as lutas, mas Ele nos dá o conforto e o consolo. Ele não nos deixa sofrer sozinho, Ele nos dá o conforto, Ele nos dá o consolo, Ele nos dá o escape, Ele envia um anjo para nos ajudar, Ele envia pessoas para nos ajudar, Ele não permite que a gente venha passar por situação que a gente não consiga suportar. E aí, irmãos, no versículo 39, Jesus vai dizer: se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim aquilo que tu queres. Irmãos, Jesus, eu aprendo aqui que Jesus, ele rendeu-se totalmente à vontade do Pai. Irmãos, Jesus não queria ter passado por aquilo. Jesus ali abre o seu coração, rasga o seu coração, dizendo que ele não queria passar por aquela situação, mas era necessário. E ele se coloca inteiramente em submissão à vontade de Pai, mesmo no sofrimento. Porque, irmãos, nos submetemos à vontade de Deus no momento em que está tudo bem, é mais fácil. Mas no momento de sofrimento, nós aprendemos com Jesus que temos que nos submeter à vontade dele. Jesus, por ser onisciente, por saber de todas as coisas, Jesus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Imagina você já sofrer por uma coisa que vai acontecer lá na frente. Isso é crise de ansiedade. A gente pode não ser onisciente, mas existem pessoas que elas sofrem antecipadamente antes das coisas acontecerem. Submissão, entrega total mesmo no momento de sofrimento. Irmãos, Jesus passou por esse sofrimento, sim ou não? Jesus passou por essa dor, sim ou não? Irmãos, se Jesus passou por isso, Deus não vai nos poupar das pressões e dos sofrimentos da vida, das dores da vida. Às vezes a gente tem uma ideia de que dor é só quando alguém nos dá um tapa. Às vezes a gente tem uma noção de que dor é quando a gente enfia uma faca, né? Só que a dor que Jesus sentia aqui era uma dor emocional, era uma dor psicológica. A dor que Jesus sentia aqui é uma dor de uma crise de ansiedade. Tanto que a gente vai ver lá na frente que o suor de Jesus se transforma em sangue. Eu queria trazer um dado importante aqui para você, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, como eu falei, de que depressão, de que sofrimentos emocionais, síndrome do pânico, desejo suicida, isso não é uma dor. Às vezes a gente tem essa ideia de que dor é só se eu estiver sentindo uma dor de cabeça. Mas existem dores físicas que são oriundas também de problemas emocionais. Quero trazer um dado aqui importante para você, do coordenador dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Suei agora, hein? Foi difícil. Rodrigo Leite, doutor Rodrigo Leite, ele vai dizer o seguinte, o que o Rodrigo Leite vai nos dizer? Que a parte do cérebro que registra as dores físicas é a mesma parte do cérebro que registra dores emocionais. O cérebro, ele não tem a capacidade de distinguir que dor é, se é uma dor física ou uma dor emocional. Mas o fato de ser uma dor emocional significa que ela existe. Então esse doutor, ele descobriu isso, mesmo
que a gente tem uma dor emocional, ela existe. A mesma parte do cérebro que registra uma dor de cabeça, um soco, um tapa, é a mesma parte do cérebro que registra uma dor de abandono, uma dor quando a gente é humilhado com palavras, uma dor em que a gente sofre traição. A mesma parte do cérebro que registra uma dor física é a mesma parte que registra uma dor emocional. Segundo ele, os estudos mostram que a angústia, o aperto no peito e a dor no estômago, por exemplo, são reais, mas por causa de uma causa psicológica, oriundos de uma causa psicológica. Mas, da onde eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Aí você vai no médico, faz exame, não dá nada. Mas existe uma causa emocional, uma causa psicológica, que vai causar essas consequências. E aí, irmãos, a gente vai ver que a dor, mesmo sendo não ela física, mas ela é real, ela existe. E aí, muitas vezes, entra o nosso erro, porque às vezes a gente acha que uma pessoa que está numa situação dessa, de depressão, caída em cima de uma cama, às vezes a gente acha que isso não é uma dor. Mesmo que seja de uma causa emocional e psicológica, esse doutor aqui disse que isso também é uma dor. E a mesma parte do cérebro que registra uma coisa, registra outra. Então a dor de Jesus era uma dor emocional. O suor se transformou em sangue. Ninguém estava chicoteando Jesus, ninguém estava batendo em Jesus ainda. Mas ele sentiu aquela dor emocional. Ele sentiu aquela dor. Irmãos, o que aconteceu com Jesus ali quando ele suou sangue? Lucas capítulo 22, versículo 39, é o único evangelista que vai registrar esse fato em que Jesus, nesse momento, aconteceu naquela angústia, naquele pavor, o seu suor se transformar em sangue. Porque Lucas, por ser médico, tinha esses conhecimentos, e ele foi o único que registrou esse fato. A medicina vai dizer que esse fato, ele é real, e é possível de acontecer, que é um termo chamado hematidrose. O que acontece com essa pessoa quando passa por isso? Uma pressão emocional grande. O sentido dessa palavra no grego vai dizer espremer. No mundo vocês vão ser espremidos, no mundo vocês vão ser oprimidos, mas tenham bom ânimo. Eu passei pelo Getsemane, passei pela cruz, mas ressuscitei ao terceiro dia. Vocês vão ser oprimidos, vocês vão ser esmagados, e muitas vezes, irmãos, é assim que Deus faz com a gente. Lembra da uva? Para poder se transformar num suco de uva, ela precisa ser espremida, ela precisa ser totalmente esmagada. Eu vou pedir para colocar a imagem da pérola, se for possível, para a gente explicar um pouco do que acontece, como que a pérola ela se forma. A pérola ela vem da ostra, a ostra tem a sua camada interior, a sua parte interna, muito sensível. E como que a pérola se forma? A pérola, essa joia muito bonita aí, que as mulheres estão usando aí nessa noite, não é isso? Os maridos presentearam ela com essa pérola, não é isso? Não? Então, pode pedir a ele aí. Então, irmãos, essa pérola, como que se forma isso? Um parasita ou um pouco de poeira, ao adentrar nessa ostra, ela fere ela por dentro. Ferindo ela por dentro, ela libera algumas toxinas que vai envolver aquele parasita, aquele pedaço de grão, e ao envolver aquele pedaço de grão, 3 anos depois sai aquela pérola aí bonita. E quem sabe isso acontece também comigo e com você. Quem sabe você foi ferido por dentro, quem sabe machucaram você com palavras, mas Deus pode, a partir disso, sair uma pérola maravilhosa a partir disso que você está vivendo. Mesmo você passando por isso, Deus pode tirar o sofrimento, Deus pode fazer com que você passe por isso sirva para abençoar a sua vida, a vida de outros. Ferido por dentro, machucado por dentro. Deus, irmãos, Ele pode transformar fracasso em vitória, perda em ganho, dor em testemunho. Deus, Ele pode fazer isso. Deus fez na vida de Jó tanto sofrimento, ferido por dentro, por fora, mas Deus manifestou o poder dele na vida dele no final. Amém? Deus pode fazer isso comigo e com você. Às vezes a gente fica pensando, irmãos, que cristianismo é fácil, mas não é fácil. Vou pedir para colocar a foto ali dos mártires. Irmãos, nós vamos ver nessa foto aí, como na verdade todos os discípulos foram mortos. Pedro, de cabeça para baixo. Simão, Zelote, André e Filipe. Cadê André? Olha lá, André, crucificado.
Paulo, decapitado. Bartolomeu, Tiago, justo, espada. Tadeu, machadada. Mateus, faca. Matias, queimado. Tiago, apedrejado. João, na ilha de Patmos. E às vezes a gente pensa, irmãos, que com a gente vai ser diferente. Irmãos, Deus não vai nos poupar do sofrimento, mas Ele nos promete que até o final estará conosco. Ele não vai nos livrar das pressões, mas Ele pode transformar as pressões e as lutas em poder de Deus na nossa vida. Poder de Deus na nossa vida. Eu vou pedir o auxílio do nosso irmão aqui para poder trazer. Vou fazer uma ilustração rápida aqui com os irmãos. Quero fazer uma ilustração, depois eu levo. Meus irmãos, aqui está um processador, não é isso? Pelo qual passa-se por um processo, como eu e você também passamos pelos processos. Mas quando Deus começa a permitir que as lutas venham, a pressão venha, algo melhor começa a nascer da minha, irmãos, e aí a gente vê que algo de muito valor nasceu a partir disso. Chupar uma laranja é muito bom, mas tomar um suco é melhor ainda. Assim Deus faz na minha e na sua vida. Eu vou pedir a você para ficar de pé, chamar o ministério à frente. Irmãos, Deus não vai nos poupar das dificuldades, das pressões. Deus não vai nos poupar. Na verdade, a gente muitas vezes diz que é crente, mas nas provas e nas pressões é que a gente vê realmente que a gente é. Você, irmãos, é alguém que deve até apertar, permitir que passe pelas dificuldades e pelas lutas. Mas na verdade, isso mostra o seu valor. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu sou deprimido, eu sou uma pessoa que tem depressão, eu sou uma pessoa doente. Irmãos, Deus permite que você passe por essa prensa, Deus permite que você seja esmagado, mas existe algo que está sendo produzido através de você. E esse suco aqui, que eu espremi, ele serve para alimentar a mim, mas alimentar muitas pessoas. Da mesma forma como que a de você pode alimentar você e alimentar muitas pessoas. O sofrimento de Jesus, irmãos, a aprovação de Deus no sofrimento de Jesus fez Ele ser o Salvador. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele fez com que eu e você sejamos salvos por meio do sacrifício dele. Irmãos, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem sacrifício. Às vezes queremos um evangelho de facilidade, mas aí como eu mostrei aqui para os irmãos, nada acontece, a gente vive na mesma coisa. Deus quer realizar coisas novas na nossa vida, Deus quer realizar coisas grandes, e a sua vida tem muito valor para Deus nesse processo. Não corte a cruz, não diminua aquilo que você tem que passar, porque, meu irmão, o que é para você passar, você vai ter que passar. O que é para eu passar, eu vou ter que passar. O que é para nós vivermos, a gente vai ter que viver. Mas existe vitória de Deus, existe coisa nova de Deus lá na frente. Existe um processo em que Deus está trabalhando, existe um processo em que a gente está sendo esmagado, mas existem coisas novas que Deus está produzindo em nós a partir disso. Às vezes nós cantamos, Senhor, faz de mim um vaso novo. E aí Deus começa, quer fazer um vaso novo? Então bora. Deus vem e permite a pressão. Irmão, você tem valor. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus permitiu que Jesus passasse pelas provas. Deus permitiu que Jesus passasse pelas lutas. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós vamos cantar ao Senhor nessa noite. Nós vamos exaltar o Senhor nessa noite. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você é. Você é um ser, você é alguém tão importante para mim. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, diga.
comigo de novo. A minha vida tem valor. Você pode repetir comigo de novo? A minha vida tem valor. Mesmo em depressão, mesmo em sofrimento, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na prensa, a minha vida e a sua vida tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos a Deus pela palavra que o Senhor ministrou, Pai, em nossos corações. Pai, o Senhor provou o nosso valor na cruz. O Senhor provou, Pai, o nosso valor, se entregando por cada um de nós. O Senhor suou sangue. O Senhor permitiu, ó Deus, se permitiu passar por tudo isso, por amor de cada um de nós. Senhor, que nós possamos nos valorizar, que nós possamos valorizar o Teu sacrifício, que nós possamos viver uma vida digna. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor prova o Seu amor para conosco, pelo fato do Senhor ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, muito obrigado. Nós não merecemos, somos pecadores, somos falhos, mas Senhor, nos ajuda a suportar as pressões da vida, a suportar as aflições da vida, a suportar, Senhor, os dilemas, os problemas, as lutas, as tribulações da vida, sabendo que o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos espremer, o Senhor permite a prova, a luta, mas o Senhor vai realizar coisas novas em nossas vidas. Senhor, abençoa o Teu povo nessa noite, nos abençoa, Pai, nessa semana, e que agora a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido, que Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Você tem valor.